Áudio 3, capítulo 3, A Hora do Alistamento. Livro O Soldado de Cristo, Arthur Wallace. Se um civil tornar-se soldado, precisa submeter-se, e isso não apenas significa que está deixando seu emprego civil, como também que está aceitando uma mudança radical em todo o seu estilo de vida. O alistamento do soldado de Cristo costuma receber o nome de conversão. Neste capítulo, quero simplesmente explicar as implicações desse processo. É importante perceber que a experiência de conversão envolve dois aspectos. Deus tem um papel e nós outro. Nas cerimônias de casamento, há, em geral, um ministro oficialmente que fecha o laço, mas exige-se que o casal afirme que o coração e a vontade concordam com essa união. O mesmo acontece na conversão. É Deus quem trabalha para nos libertar de nossos vínculos antigos, unindo-nos a Cristo. Mas ele exige nossa cooperação espontânea. A Bíblia costuma chamar essa experiência de novo nascimento espiritual. João 3, 3 a 7. Mas o nascimento não é provocado pelos esforços do bebê, e sim pela ação da mãe. Não nos tornamos filhos de Deus pelos nossos esforços. Precisamos nascer do Espírito. João 3,8. Há o perigo de dar importância demasiada à resposta da pessoa e perder de vista o fato de que é Deus, que, se o Espírito Santo nos convence de nossa penúria, nos ilumina com a verdade e nos conduz a Cristo. Por outro lado, há o perigo de ficar sentado, esperando que Deus assuma o controle completo de todas as coisas, convertendo-os num só lance. Falei com um homem sobre a sua necessidade de Cristo, ele se defendeu. Sem dúvida, qualquer dia vou ver a luz. Como se não tivesse mais nenhuma responsabilidade nesse sentido. Não, precisamos buscar o Senhor de todo o coração. Jeremias 29, 13. Recebemos a ordem de deixar os pecados. Arrependimento é a palavra tradicional. E crer nas boas novas. Marcos 1,15, Atos 17,30. Neste capítulo vou explicar as implicações disso, mas lembre-se, a salvação é obra de Deus. Se você está buscando a Cristo agora, é porque Deus o está dirigindo. João 6,44. Você só consegue arrepender-se e crer porque Ele está trabalhando dentro de você. Filipenses 2, 13. Se você tem o desejo genuíno de se alistar no exército do Senhor, tornando-se soldado de Cristo, Deus exige duas atitudes. Em primeiro lugar, precisa parar de servir a Satanás. Isso significa arrependimento. Depois, precisa ser ungido ao Senhor. Isso significa fé. O arrependimento e a fé são as duas pernas com que entramos no reino de Deus. Atos 20, 21. É tão comum as pessoas entenderem mal essas duas palavras que preciso dizer algumas coisas a respeito delas. O arrependimento foi a tônica de João Batista, do próprio Cristo e
de seus apóstolos. Deus manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Não podemos ter uma relação pessoal com Cristo enquanto não obedecermos. Arrependimento é mais que um simples pesar causado pelo pecado. É claro que eu ficaria muito chateado se fosse flagrado em alta velocidade e recebesse uma grande multa, mas isso não caracterizaria um arrependimento. Eu poderia estar apenas me lamentando por ter sido apanhado. Arrependimento é eu sentir pesar por haver quebrado uma lei boa e sábia. Não apenas prestar mais atenção para não ser fisgado pelo guarda de trânsito. Judas confessou com profundo remorso: pequei traindo sangue inocente. Mateus 27:4. Se houvesse arrependimento verdadeiro em seu coração, teria recebido o perdão de Deus e isso o salvaria do suicídio. Talvez você se lembre de que ele atirou aquelas moedas de prata, o sórdido preço de sua traição, no chão do templo. Se, em vez disso, tivesse se atirado aos pés do Deus a quem ofendera, poderia ter recebido misericórdia. Arrepender-se significa mudar de atitude. Quando a pessoa se arrepende, deixa de se justificar. Ela expõe seu pecado em vez de procurar desculpas. Em vez de ficar a favor de si mesmo contra Deus, coloca-se a favor de Deus contra si mesmo. Lucas 18, 9-14. Não que seja capaz de romper sozinho as correntes do pecado. Isso é obra de Deus. Mas Deus só age quando a pessoa muda de atitude em relação ao pecado. O arrependimento conduz à confissão. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Em primeiro lugar, precisamos confessar para Deus, pois todo pecado é, antes de tudo, contra Ele. Salmo 51:4. Se há pecados específicos nos incomodando, precisamos alistá-los. Mas, se pecamos contra alguém, precisamos confessar também a elas e, quando necessário, fazer restituições, ou seja, fazer todo o possível para remediar o dano causado. Por exemplo, dinheiro ou bens roubados devem ser devolvidos com juros. Levíticos 6:5, Lucas 19:8. O verdadeiro arrependimento sempre produz uma mudança de vida. O versículo citado acima não só exige que deixemos as transgressões, como também que as confessemos. Em outras palavras, a mudança de atitude, arrependimento, resultará em mudança de comportamento. Temos um exemplo disso numa parábola muito simples de Jesus. Um homem mandou 2 filhos trabalhar em sua vinha. Um recusou-se categoricamente, mas, a caminho de casa, mudou de ideia. Deus deu meia volta e foi para a vinha. Mateus 21, 28-29. Isso é arrependimento. Uma experiência autêntica de conversão sempre deve ser acompanhada de fé. A outra perna com que entramos no reino, a fé em Cristo, é o que salva. O homem sofre uma forte tentação de confiar em suas próprias boas obras.
em vez de confiar apenas em Cristo para ser aceito por Deus. Isso exalta seu ego, mas Deus rejeita e condena totalmente todo esse orgulho do coração. A salvação, ele nos diz, é um presente, não um salário. Isso expulsa todo o orgulho, pois é pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é presente dado por Deus. Não é o resultado dos esforços de vocês mesmos, e por isso ninguém deve se orgulhar. Efésios 2, 8 a 9. A fé que salva é muito mais que concordar mentalmente com os fatos a respeito de Jesus. Crer nos fatos concernentes à vida de Mao Tse-tung, mas não creio nele. Os demônios também creem nos fatos concernentes a Deus e tremem de medo. Tiago 2,19. Mas essa fé não os salva. Crer em alguém é confiar a vida a essa pessoa. Se você está com problemas no coração e realmente acredita em certo cardiologista, com certeza vai confiar seu problema a ele. Crer em Cristo como Salvador é entregar-se a Ele no que se refere à salvação. Crer em Jesus como o Senhor é submeter-se ao seu controle. Muitas vezes é nesse ponto que, mesmo buscando seriamente a salvação, as pessoas sofrem a tentação de adiar o momento de decisão. Acham que estão no controle da situação e que podem se voltar para Cristo no momento em que desejarem. Deus só dá um tempo para o homem responder seu chamado, e esse tempo é agora. Quando ouvimos Deus falar e temos plena consciência de que seu Espírito está nos chamando, é a hora de responder. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6,2. Deus não faz promessas para o amanhã. Deus está lhe falando por meio dessas páginas? Você está sentindo o suave toque interior do Espírito Santo insistindo para que se volte para Cristo agora? Se a resposta é sim, é preciso expressar isso a Deus numa oração simples. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Encontre um lugar sossegado, ajoelhe-se, caso isso o ajude a se humilhar diante de Deus. Confesse a Deus do fundo da alma e peça que Jesus o salve. O que conta não são as palavras que você usa, mas o fato de sua oração, ainda que balbuciante, brotar realmente do coração e, ainda que fraca, ser uma verdadeira expressão de fé. Faça isso agora. Você clamou por ele? Percebeu que ele ouviu suas súplicas e trabalhou em seu coração? Nesse caso, não demore em confessar a Cristo. A Bíblia nos diz que a salvação implica tanto confessar com a boca quanto crer com o coração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9 e 10. Fale à pessoa mais próxima de você que agora Jesus é seu Salvador e Senhor. Não se envergonhe dele. Com certeza, fará bem a sua fé recém-descoberta, criando uma genuína fonte de alegria. E quem sabe isso não tenha uma grande repercussão na pessoa a quem você testemunhar.